Como saber se o cara vale a pena no primeiro encontro? Eu sou o Davi e eu quero ajudar você a quebrar o código dos homens. Antes de continuar, eu queria agradecer a Rosângela e a Viviane que me mandaram mensagens de apoio e dizer que sim, eu vou continuar a dar as dicas uma por dia, pelo menos pelo próximo mês inteiro, tá? Então agora vamos voltar para a dica. Obrigado de novo, Rô, valeu, Vivi. Você já pensou, se você soubesse como extrair um cara, tá? Todas aquelas informações que você precisa saber se vale a pena investir depois do primeiro encontro? Pensa no quanto de energia você ia ter economizado descartando de cara um homem, fica feio, fica redundante, que você acha que não serve. Melhor que descobrir depois, não é mesmo? Vamos combinar, né? Você não precisa gastar horas no encontro para fazer isso. Pode ser, assim, você pode conseguir isso através de umas pequenas perguntas, muito simples. E é claro que isso não deve soar como uma entrevista, uma vaga de um futuro marido, tá? Você não quer passar essa impressão. Então a chave vão ser as perguntas estratégicas de acompanhamento. Para aquelas perguntinhas comuns de primeiro encontro. Então, vamos lá. A primeira pergunta que você tem que fazer, ou que você deve, minha sugestão, num primeiro encontro, é o que a pessoa faz da vida? Isso é normal, todo mundo pergunta isso. É claro que você vai acabar perguntando isso, mas como eu falei, o que importa aqui não é a pergunta inicial, mas sim a de acompanhamento. É a que vai vir logo depois. E aí a pergunta que realmente vale quando esse assunto surgir é o seguinte: você ama o que você faz? Bom, isso vai demonstrar muito sobre a atitude dele perante a vida. Se ele tem uma missão no mundo, e essas são as características que você gostaria num potencial parceiro, porque esse tipo de homem geralmente conquistou bastante coisa e está pronto, né, para a chegada da sua rainha, então quando você pergunta se ele ama o que ele faz, você vai descobrir exatamente aonde ele está, se ele tem paixão por aquilo que ele está fazendo, se a expressão dele se ilumina ao falar do seu trabalho e do porquê que exatamente ele ama o que ele faz. Ou se ele está meio perdidão, se ele não se empolga muito, ou se ele está decepcionado onde ele está na vida. Talvez ele não tenha chegado nesse ponto que ele gostaria, ou ainda ele não tenha se encontrado. Ele também pode não ser ambicioso, mas aqui tem uma pergunta de bônus, que é a seguinte: e se você pudesse fazer qualquer coisa em matéria de trabalho? O que seria essa coisa? Essa pergunta vai te dizer se ele sonha com alguma coisa a mais, se ele tem ambição, se ele tem um plano para fazer as coisas acontecerem. E aí, eu sou quase que obrigado a mencionar aqui que o objetivo não é olhar para a superfície, tá? Para o trabalho dele em si, para aquele aspecto inicial, mas sim para o que está por trás dos sentimentos dele para com o trabalho que ele tem. Porque isso vai ter e vai dizer as características do caráter dele. Por exemplo, eu tenho uma amiga que ela me contou uma vez que o marido dela era vendedor de seguros. Que, vamos combinar, não é propriamente a melhor profissão e a mais excitante do mundo quando a gente conversa sobre o que você faz. Mas quando ela foi mais a fundo, e aí ela perguntou se ele amava o que ele fazia, ela disse que os olhos dele se encheram assim, de energia. Ela falava que ele falava com uma paixão, com tanto entusiasmo daquilo, que ela respeitou e admirou ele pela atitude dele. O segundo foi que ela acabou transbordando aquela energia para o relacionamento. E aí a segunda pergunta, novamente, é a pergunta de acompanhamento. No caso, a pergunta inicial é sobre a família dele. Assim, por exemplo, você pode perguntar, depois da família dele, como é que isso te impacta. Por exemplo, se ele fala da família vive perto, mas uma irmã vive em outro estado, isso não vai te dar muita informação. Mas se você segue com o fato da sua irmã morar em outro estado, impactou você, ou a relação que vocês de alguma forma tinham, se ele diz que tem 3 irmãs, você pode falar, olha, como é que foi crescer num mundo totalmente feminino? Você percebe o sentido? Dessa forma, ele vai um pouco mais fundo daquelas conversas padrões. E aí eu cito o caso de uma outra amiga, que a situação foi exatamente essa. O marido dela foi criado por 2 irmãs de personalidade forte. E acabou que ele teve que aprender a lidar com esse tipo de mulher, o que era exatamente o caso dessa minha amiga. Então, ali mesmo, ela havia descoberto que ele era o tipo de cara que ia saber lidar com ela. A terceira pergunta de acompanhamento
é a continuação sobre quando você pergunta o que ele gosta de fazer nas horas vagas. Aquela pergunta típica de, o que você faz no final de semana? Aquelas perguntas padrão. Aí a pergunta em si já vai revelar muito do estilo que a pessoa tem, né? Do que a pessoa valoriza, mas dá para ir muito mais fundo nisso. A sequência dessa pergunta é algo como do tipo, se ele diz, por exemplo, que gosta de ir no cinema, você pode perguntar, tudo bem, mas e qual foi o melhor filme que você já viu? Ou, sei lá, se ele gosta de ir pro bar, qual que é o melhor, ou qual foi a melhor bebida que ele já tomou? Isso vai te dar algumas informações sobre ele e como ele responde. E também vai atender a um outro propósito. Ele vai se sentir bem, principalmente no encontro, porque ele vai estar dizendo sobre alguma coisa que ele ama. E vai estar associando esse sentimento positivo com você que está no encontro com ele. O que vai aumentar as suas chances de um segundo encontro. Então tá aí, as 3 perguntas que vão te dar uma ideia se um cara vale a pena ou não. E, se você percebeu, o quanto de informação pode ser extraída das perguntas muito simples como essa de acompanhamento. E se você acha que vale a pena, mas os caras estão desaparecendo depois do encontro, saiba que você pode estar tendo alguns determinados comportamentos que acabam criando esse problema. Eu gravei um seminário, que se você quiser aprender a resolver isso, tá? É só clicar no link aqui embaixo, eu vou te dar os 5 principais motivos pelos quais os caras somem e depois te mostro também como identificar o problema e o que você pode fazer para encontrar a solução. Ou que atitude você pode estar tendo que estão gerando isso. Aí é só clicar no link aqui embaixo e aí você pode assistir esse vídeo, tá bom? É grátis, dá uma olhadinha lá. Eu sou o Davi, não esquece de se inscrever no canal, curtir e compartilhar com as amigas. Beijo grande, deixa seu comentário, ou sua pergunta, ou a sua sugestão de tema aqui nos comentários e a gente se vê no próximo vídeo. Grande abraço e até a próxima!